regras morais, isso é muito pouco. Jesus não veio só para te dar uma vida moral. Jesus veio para amar você. E por isso Jesus nos deixou os mandamentos. Por isso Jesus nos deixou a igreja. Por isso Jesus nos ensinou a seguir seus passos. Porque Ele é amor. E o Pai corrige aqueles que ama. E sabe por que muitas vezes nós não conseguimos obedecer os mandamentos da igreja e nem obedecer a própria igreja? Porque nós vemos quando algo é passado para nós.
praticar isso. Como, por exemplo, quando nos colocamos em oração. É mais fácil ir até Deus quando estamos na graça, não é? Sim ou não? Sim. Quando estamos no pecado, parece não, há uma barreira entre nós. E nós muitas vezes não conseguimos orar, nós sentimos o corpo pesado, nós sentimos fraqueza. Por quê? Porque nós estamos feridos na nossa natureza. A nossa natureza, amada, a palavra de Deus diz, nós viemos de Deus e para Deus voltaremos. A nossa natureza é ferida pelo pecado porque nós somos de Deus. E muitas vezes não conseguimos nos aproximar de Deus, amado, numa total entrega por causa do pecado. Mas Deus nessa noite diz que é aquele que é gerado de Deus não peca. Amém? Amado, olha o que o Papa Francisco ainda vai nos dizer. Atenção, o foco não é socializar, passar o tempo juntos. Não, o foco é anunciar o reino de Deus, e isto é urgente. Amado, o Papa Francisco vem nos dizer que muitas pessoas hoje estão na igreja porque não querem ficar sozinhas, porque querem ter a igreja passou a ser um lugar de vida social. Tem festas da igreja, tem reuniões da igreja, e porque o homem não consegue ficar só, ele começa a ir na igreja. Mas, amado, a palavra, o Papa Francisco vai nos dizer que hoje o foco da igreja não é ter uma vida social, mas o foco da igreja é que homens e mulheres batizados pelo Senhor, batizados no Espírito Santo, se unam para anunciar o reino de Deus. Aplauda Jesus. Olha o que o Papa Francisco decretou na igreja. Eu não estou na igreja para passar tempo. Eu não estou na igreja, amado, para passar minutos com Deus. Eu estou na igreja para receber o poder de Deus e anunciar aquilo que Deus fez na minha vida. Eu estou na igreja, amado, não para passar tempo juntos. A igreja não é um lugar de passar tempo. A igreja é um lugar de encontro com Deus e testemunho do Evangelho. Amado, olha o que o Papa Francisco ainda vai nos dizer. Não há tempo a perder batendo papo. Não é preciso esperar o consenso de todos. É preciso ir e anunciar. O pecado que hoje está acontecendo dentro da igreja é que temos a igreja como lugar de vida social. Mas a igreja é um lugar de encontro com Jesus. Amém? Amado, precisamos sair daqui nesta noite com essa convicção e pedimos perdão a Deus, amado, porque a igreja não é um lugar somente para eu ser curado e liberto. É claro que você vai ser curado, é claro que você vai ser liberto, porque Deus está aqui, Deus é cura, Deus é amor, Deus é bênção, Deus vai realizar, Deus vai te curar, Deus vai te libertar, é claro que vai, mas a partir daí é preciso ter uma vida coerente com o Evangelho de Jesus. Aplauda o Senhor. É preciso ter uma vida coerente. Amado, Papa Francisco, não há tempo a perder. Olha para o teu irmão e diz: não há tempo a perder, meu irmão. Para de perder tempo. Vai anunciar o reino. Vai anunciar Jesus. Vai anunciar Jesus. E amado, a igreja está passando por um tempo de noite escura. Você acredita nisso, sim ou não? Vamos entender o que é a noite escura. E olha o que o Ministério da Libertação vai dizer. Qualquer pessoa que busque a Deus com todo o seu coração e dedique grandes esforços à oração, antes ou depois, em uma fase conhecida por todos os santos, passará pela noite do Espírito. É uma fase de evolução espiritual e passar por ela é necessário para ingressar na vida mística. É impossível
Não queremos mais discernir o que é certo do que é errado, mas temos tudo como certo. O que é certo para você não é certo para mim. O que é errado para você não é errado para mim. Mentira do inferno, amado. Porque nós cristãos temos a capacidade de discernir o certo do errado pelo poder do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Nós não somos, amado, confundidos, porque nós temos a direção pela palavra de Deus. E nós sabemos sim se nós estamos fazendo algo certo ou algo errado. E olha o que o Ministério da Libertação ainda vai dizer. Nessa fase, é como se o demônio se empenhasse a todo custo em deter o avanço espiritual da pessoa, fazendo-a sucumbir em graves pecados. Amado, na noite escura que nós estamos passando dentro da igreja, o demônio está investindo pesado, sim ou não? E fazendo os próprios membros sucumbir no pecado. Mas olha o que o Ministério da Libertação vai dizer. O demônio sabe que se não tentá-la pecar, a alma se elevará irremediavelmente mais longe do seu alcance. E aqui há algo tremendo. O que Santo Inácio de Antioquia diz, que uma alma que é entregue a Deus, o demônio não tem poder sobre ela. Porque Deus age tanto nela que o demônio não consegue tocá-la. Uma alma entregue a Deus, uma alma que segue os mandamentos de Deus, uma alma que vive em comunhão com a igreja, em comunhão com os irmãos, o demônio não tem poder sobre ela. E se ainda somos tentados pelo demônio, é porque nós ainda não estamos cumprindo tudo que o Senhor nos pediu para cumprir. Ou ao menos não estamos tentando cumprir. Porque a nós cabe tentar. O poder e a graça é de Deus. Aplauda Jesus. Aquele que é gerado de Deus não peca. É possível viver os mandamentos de Deus pelo poder da graça, amado. É só a graça de Deus derramada em nós que o homem consegue ficar longe do pecado. Não há outro meio. É só por meio da graça, por meio do amor de Deus que é derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos é dado. Não há outra forma. Mas Deus nos dá essa graça. E Deus nos dá esse poder. E olha o Ministério da Libertação ainda vai dizer: quando a alma resolve não querer nada, senão seguir ao seu amado Redentor, e colocando o seu olhar fixo sobre ele, se pudesse ver o que fez e sofreu por ela, seu adorável Redentor, Satanás, enfurecido, prepara uma grande batalha e traz até ele todo o seu exército infernal. Sabe por que em alguns momentos da nossa vida as tentações são maiores? Sabe por quê? Porque o demônio detectou em você o desejo de ser todo de Deus. Sabe por que em alguns momentos da nossa vida as tentações parecem que vêm sobre nós de forma enfurecida? Porque o demônio detectou no nosso coração o desejo de sermos de Deus. E o Ministério da Libertação vai dizer que quando ele detecta isso no homem, ele vem enfurecido, porque ele quer a alma para ele. Mas olha o que o Ministério da Libertação também vai nos dizer. Mas Deus também mantém seus olhos firmes nele, prepara os caminhos
Mas o nosso Deus é dono de todo o poder. E se o demônio tem algum poder, ele sabe que o poder dele é totalmente inferior ao poder de Deus. O Ministério da Libertação vai dizer que no momento da crucificação, quem estava aos pés de Jesus? Alguém sabe dizer? Havia algumas pessoas lá, não havia? Não havia? Aos pés de Jesus? Mas o Ministério vai dizer também que todo o inferno ali estava, prostrado diante de Jesus, contemplando a sua vitória. O demônio, amado, no momento da crucificação, eles bradavam a vitória deles aos pés de Jesus. Mas no momento, amado, que Jesus foi crucificado e morto, o Ministério da Libertação vai dizer que ao olhar para Jesus, os demônios tiveram que lamentar e ver que pelo poder da cruz, pelo poder da morte de Jesus, todos eles estavam definitivamente condenados por não terem aceitado a Deus. Aplauda Jesus! O Ministério da Libertação, ele é maravilhoso, sabe por quê? Porque ele nos faz ver a nossa vitória diante de Jesus. Por isso, nessa noite, o Senhor vem dizer para nós que mesmo que nós sejamos tentados, mesmo que nós estejamos no erro, nessa noite, amado, é possível detectar que se nós pecamos, pecamos contra Deus. Mas é possível se arrepender e voltar para o Senhor e clamar a graça de Deus para que sejamos gerados por Deus e com isso não pecamos. Quem aqui não tem pecado, levanta a mão. Glória a Deus. Então todos nós precisamos da graça de Deus. Todos nós. E isso, amado, é algo tremendo. Isso é algo que deixa o demônio enfurecido, porque ele sabe que sobre ele não é mais derramada a graça, e nunca mais será, porque ele a negou. Mas eu e você ainda temos a chance de não negarmos a graça, para sermos gerados por Deus e para não pecarmos mais.